Glória a Deus. Podeis vos assentar. Graças a Deus por uma segunda-feira cheia da presença de Deus. Já nos louvores nós sentimos a presença de Deus e tenho certeza que hoje não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Já nos testemunhos, já nos louvores, já somos transformados. E tenho certeza que Deus vai trazer ao nosso coração uma palavra que vai de encontro às nossas necessidades. E hoje, essa palavra falou fortemente ao coração, né? O tema da campanha é sobre restituição. E hoje vamos falar sobre a restituição de uma viúva, né? Que teve a morte do seu marido e os credores vieram ali cobrar a dívida. Eu quero convidar a amada igreja a acompanhar comigo a leitura em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, do primeiro verso até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo te temia, que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus por essa leitura? Aleluia. É interessante que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Muitas dessas histórias, né, que muitos acreditam que são apenas uma história que não tem efeito na nossa vida nos dias atuais. Isso é uma mentira do diabo. Não é verdade isso. A palavra de Deus é vida e ela traz mudança na nossa forma de pensar. E eu posso dizer isso, que esta passagem foi uma das que marcou a minha infância. Na minha infância, minha família trabalhava ali em Tarumã, na lavoura de cana-de-açúcar. E minha mãe sempre acordava às 4 horas da manhã para fazer ali o almoço, que eles iam almoçar durante o trabalho ali na lavoura de cana. Então meu pai e meus irmãos sempre ali pegavam aquela marmita que a minha mãe preparava à madrugada e levavam para o serviço. Com isso, né, era usado muito gás. O botijão de gás era trocado constantemente, porque ela fazia de segunda a sábado aquele almoço às 4 da manhã para os meus irmãos. E dado momento, né, aconteceu de na região, eu tinha mais ou menos meus 12 anos, então ali na região faltou a distribuição de gás. Houve um problema que não chegava. Você poderia ter dinheiro
mas tinha filas de espera para conseguir comprar um botijão de gás. E ali, eu criança, ouvindo minha mãe contar para um dos meus irmãos isso, comecei a buscar no Senhor sobre isso, secretamente, sem comentar com ninguém, sem falar com ninguém. E Deus colocou no meu coração a pedir sempre. E eu sempre observava ali o botijão, se estava tudo ok. E dias se passaram, e até meses, e graças a Deus, aquele botijão permaneceu, durou muito mais do que o previsto. E um dos meus irmãos que tinha ali o dom de visão, eu ouvi ele contar para minha mãe, que ele via por dentro do botijão de gás, ele via que aquele nível do gás abaixava e depois subia, abaixava e depois subia. E isto marcou a minha vida, porque assim como a vida desta viúva que a gente leu aqui nesse texto, foi impactada ali pela mensagem do profeta. Essa história, que não é uma simples história, né, para a gente ler e tomar ciência apenas. São histórias para que ativem a nossa fé. São histórias para que a nossa fé seja viva e não uma fé morta. Que sempre vamos ser reféns daquilo que a vida nos leva. Deus nos traz a palavra para que nós venhamos a guerrear, a usar aquilo que Ele nos colocou como ferramentas para trabalhar a nossa fé e assim vencer as batalhas da vida. E essa viúva me chama muito a atenção hoje, lendo esse texto, né? Chamou muita atenção e aprendi lições valiosas com ela, porque além do que a gente já conhece, né, sobre a história, né, muitas pregações, né, muitas coisas nós sabemos sobre a vida desta viúva, né? Mas algumas coisas não sabemos, como por exemplo, do que esse homem morreu, do que o marido dela morreu, nós não sabemos. Como eles conseguiram essas dívidas, nós não sabemos. Mas nem por isso a beleza dessa história fica aquém daquilo que nós precisamos suprir a nossa alma, suprir o nosso coração. E foi assim, lendo a palavra de Deus, que através dessa viúva, né, ela era esposa de um dos homens, dos 50 homens que acompanhavam os profetas. Acompanhou primeiro o profeta Elias, 50 homens que acompanhavam ele. Eles estavam ali, né, diante de Israel, um Israel que estava distante de Deus, um Israel diferente de quando começou, um Israel que estava propenso à idolatria, propenso ao mal, propenso ao pecado. Mas aqueles 50 homens eram diferentes de todos. Eles queriam servir a Deus de coração. Aqueles 50 homens estavam ali buscando a Deus e através do profeta aprendiam diariamente lições de vida. Através dos profetas, eles aprendiam a buscar mais ao Senhor. Então, esses 50 homens continuaram, né, depois da morte de Elias, continuaram com o profeta Eliseu. E certa vez, um desses homens morreu, e é justamente o marido desta mulher que lemos nesta noite. Essa mulher, deste homem, estava desesperada, porque como ela contou para o homem de Deus, o credor estava ali batendo a porta, ela já não tinha mais o provedor da sua casa, o homem que provia ali as contas em dia, ela já não tinha mais esperança. E como ela declarou ao profeta: eu não tenho mais nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então, o texto não nos diz, mas podemos entender que na casa dela, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente ela tenha vendido todos os bens. Quem sabe ela vendeu o fogão, a geladeira, vendeu a cama, e ali o que ela mais tinha de precioso era apenas uma botija de azeite. E é curioso, né? Porque ela deixou apenas uma botija de azeite e não as demais coisas.
Mas isso me leva a um paralelo, né, de que o azeite também é um símbolo da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo é algo que não pode ser vendido e nem comprado. É o dom de Deus. Então, ela tinha isso como mais precioso. Vemos em Atos, no capítulo 8, quando o Espírito Santo estava derramando a sua unção sobre Samaria, através do evangelista Felipe, e de Pedro e de João. Existia um certo mágico chamado Simão, que também se converteu. Porém, ele vendo o mover do Espírito Santo, ele quis aquele mover, quis comprar o mover do Espírito Santo. Pedro o repreendeu a se arrepender, porque o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo não se compra. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não se vende. A unção e o poder do Espírito Santo são dons de Deus. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, não porque merecemos, mas porque recebemos de Deus o dom do Espírito Santo. Aleluia. Não compramos, mas foi Jesus quem pagou a nossa dívida, e por isso podemos recebê-lo de bom grado. Aleluia. Glória a Deus. E essa viúva tinha apenas essa botija de azeite. Imagino ela agarrada com essa botija de azeite. O azeite que também era usado ali pelos profetas para ungir os reis, ungir os profetas, ungir os doentes. Enfim, aquele azeite era a única coisa valiosa que aquela mulher tinha. Da mesma forma, nós, quando perdemos tudo, devemos valorizar quando temos a presença do Espírito Santo. Podemos não ter nada, podemos perder casas, carros, até a saúde, mas se houver uma chama no nosso coração, ardendo do Espírito Santo, essa chama é capaz de invadir o nosso ser, a nossa alma e transbordar, não só para a nossa vida, mas para a vida de nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, porque é a unção do Espírito Santo que nos transforma. Aleluia. Glória a Deus. É a unção do Espírito Santo que nos dá coragem para viver naquele dia da tribulação, quando nos falta o amigo, quando nos falta aquele que vai nos dar um consolo no momento difícil, quando nos falta saúde para caminhar. É o Espírito Santo, o nosso Consolador, que atua em nosso favor e nos dá força para agir no dia a dia. Essa viúva tinha a botija de azeite, e ela então vai diante do profeta, né? Declara que ela só tem isso. E além disso, ela fala que o seu marido temia o Senhor. É uma afirmação, né, diante do profeta até ousada, porque muitas vezes muitos falam que temem ao Senhor, mas os seus frutos não demonstram isso. Aquela mulher, diferente do povo de Israel, poderia afirmar com certeza que temia o Senhor. Seu marido vivia aos pés dos profetas, buscando aconselhamento, buscando a orientação de Deus para uma vida próspera, para uma vida de restituição. Mas, infelizmente, a morte veio na casa dessa mulher, e ela recorreu ao profeta, ela recorreu à voz de Deus, através da vida do profeta. O profeta, vendo que ela tinha essa única botija de azeite, orienta para que ela entre em sua casa, feche a porta, mas peça aos vizinhos vasos vazios, né, para encher a sua casa juntamente com seus filhos e completar todos aqueles vasos com aquele azeite da única botija que ela tinha. Eu vejo isso, né? Imagino que se ela tivesse ainda todas as mobílias da sua casa, não caberiam tantos vasos na sua casa
para serem cheios de azeite. Nem sempre o que acontece em nossa vida vai nos trazer a decepção, a morte. Há planos do Senhor para a nossa vida que são mais altos do que nós pensamos. A restituição na vida dela não estava ali apenas visível através do operar de Deus, mas estava no interior da vida dela. Ela pôde fechar a porta com seus filhos e ali naquele momento, em comunhão com Deus, encher a cada vaso. E quando já não mais restava nenhum vaso, o azeite parou. Vejo que ela recebeu aquela bênção de Deus, todos os vasos, imagine todos os cômodos, a sala, a cozinha, todos os cômodos da casa dela, cheios de vasos, cheios de azeite. Imagina uma casa cheia de azeite, imagina uma casa cheia do poder de Deus. É uma casa transbordante. Eu quero minha casa dessa forma. Quem quer a casa dessa forma? Aleluias. Deus tem isso para cada um de vocês nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher recebeu a bênção de Deus. Porém, um ponto interessante que me chama a atenção. Isso me chamou muita atenção. Ela recebeu a bênção, poderia ter ficado ali. Poderia ter desfrutado da bênção, né? Os vasos foram cheios de azeite. Ela poderia ter vendido o azeite. Ela poderia chamar os seus filhos, vamos lá vender. Mas ela fez algo diferente do que talvez nós, de maneira normal e comum, faríamos, né? Quando recebemos uma bênção de Deus, geralmente vamos desfrutar da bênção. Geralmente vamos tomar atitude, né? Vamos escolher nossos caminhos. Porém, ela fez diferente. Ela recebeu a bênção, mas não desfrutou naquele imediato momento. Ela foi consultar a Deus. E isso é um ponto importantíssimo para as nossas vidas, pois mesmo ela recebendo as bênçãos de Deus, ela não teve uma atitude precipitada. Ela foi lá e consultou a Deus novamente, através do profeta. E aí então o profeta a orienta a vender o azeite para quitar aquela dívida e viver do resto. Mas essa importante ação dela, né, nos chama a atenção, porque assim como na nossa vida diária, nós tomamos atitudes às vezes precipitadas, e às vezes não buscamos a Deus a todo momento, a qualquer decisão, e isso nos gera um transtorno, às vezes o fracasso, às vezes o desânimo, às vezes algo que a gente imaginava que ia dar certo, recebeu a bênção de Deus, mas na hora de usar, o inimigo leva, na hora de usar, as coisas dão errado. Mas ela nos ensina algo diferente. Ela nos ensina que quando recebemos a bênção de Deus, da mesma forma que buscamos Ele para recebê-la, devemos buscar Ele para usar a bênção. Desta forma, a nossa vida é transformada e caminhamos para a restituição. Ela teve uma vida abundante. Ela não só quitou a sua dívida com o credor, que estava ali para buscar os seus 2 filhos, mas ela teve uma vida abundante, porque o profeta disse: você viva do resto. Não sei quantos anos ela viveu daquele azeite, que era um resto, mas era abundante. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa de uma maneira pequena. Ele é um Deus grande, e Ele faz a nossa vida transbordar. Aquilo que Ele faz é grande, porque Ele é um Deus grande. E esse exemplo desta mulher fica para a nossa vida, porque ela nos trouxe esta firmeza na fé. Com certeza a minha vida, né, através desse texto foi transformada, e eu tenho certeza que cada um de vocês que ouviu esta mensagem será transformada. Eu creio que nesta noite sairemos daqui de uma maneira diferente,
porque o Espírito Santo de Deus é o nosso azeite. A única coisa valiosa que temos para que nós possamos alcançar a restituição. Porque sem Ele, sozinhos com nossas forças, não conseguimos. Vemos esta viúva, não sei se ela vendeu tudo, mas ela deixou a casa vazia, tentou do jeito dela, mas não foi suficiente. Mas através da ajuda do Espírito Santo, podemos vencer qualquer desafio, podemos vencer qualquer tribulação, podemos vencer qualquer dificuldade, porque Ele é o nosso Consolador, Ele é a nossa esperança. Se um dia estivermos no céu, é porque o Consolador esteve conosco. Sem Ele, jamais chegaremos ao céu, porque Ele nos ajuda dia após dia a estarmos firmes na presença de Jesus. E eu quero, com a permissão aqui da pastora Wanda, pedir que vocês se coloquem em pé, para a gente ter um momento de oração, e pedir a Deus que Ele venha derramar a sua unção sobre a nossa vida, uma unção de restituição, uma unção não só para que nós sejamos cheios para nós mesmos, mas que venhamos a transbordar para nossos vizinhos, nossas famílias. Deus quer fazer transbordar no nosso coração de esperança, de alegria. Deus não quer que nós continuamos tomando as decisões erradas. Ele quer que nós venhamos ouvir a voz de Deus, antes da bênção e depois da bênção. É assim que Ele quer. E Ele quer dar a bênção a cada um de nós. Ele deseja isso. Ele deixou escrita a sua palavra para que a nossa fé fosse ativada. Então, vamos ativar a nossa fé nesta noite, para a glória e honra do nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por este momento na tua casa. Ó Deus, os teus filhos estão aqui, são teus servos, Senhor, são teus filhos, Senhor. Teme ao Senhor de todo o coração, Pai. Ó Senhor, Deus de paz, Deus de glória, Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus que multiplica o azeite. O Senhor é o Deus que multiplica, Senhor, na vida de cada um de nós. Senhor, mesmo que estejamos passando por tribulações, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso conforto. Venha derramar sobre teus filhos nesta noite a tua unção, uma unção de restituição, Senhor. Se existir alguém aqui que perdeu bens, que perdeu aquilo, Senhor, que não era para ter perdido, mas foi roubado, o Senhor venha restituir na vida de teus filhos. Venha curar, Senhor, a enfermidade. Venha restaurar a saúde dos teus filhos, Senhor. Venha, Senhor, multiplicar na vida de teus filhos, Senhor. Venha encerrar as dívidas, Senhor. Venha quitar, Senhor, com os credores as dívidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a unção do teu Espírito Santo venha passar na vida de teus filhos, sobre cada lar, sobre cada casa e cada família, Senhor, seja cheia do teu Espírito Santo, seja transbordante, seja multiplicado o azeite na casa de teus filhos, Senhor. Que haja o desejo ardente pela busca da tua presença, que haja o desejo ardente, Deus, da busca da tua unção, que haja o desejo ardente, Senhor, da busca de ouvir a tua voz. A tua voz nos encoraja, a tua voz nos direciona, a tua voz nos dá o caminho correto, Senhor. A tua voz, ó Deus, a tua voz é mais doce do que o mel. A tua voz, Senhor, nos acalenta, nos fortalece. Por isso, Deus, continua com teu povo, Senhor. Derrama bênçãos, restitui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus.